Tem que tocar um pouco de fita, certo? Graças a Deus você voltou. Preciso da sua ajuda. Ah, muita história que você deveria saber. Eu li os livros. Vamos. Era montanha-russa? Tudo bem. Hora da montanha-russa. Vamos lá. Grande baque. Eu amo esse passeio. Essa é a parte boa. Eu sempre lembro que era mais longo. Tudo bem. Hora de um pouco de Riven. Ah, certo. Eu lembrei de abrir a válvula de vapor. Eu vou voltar. Pelo menos eu posso andar na montanha-russa de novo. Eu amo esse passeio. Não posso simplesmente colocar todos os discos de uma vez? Acho que poderia com um desses. Esse pequeno drive estranho torna isso possível. Vamos lá. Veja como. É o Nakamichi MJ5 16. Um número de modelo bem pesado. E parece um CD-ROM comum de PC. Mas como a moldura sugere, é na verdade um pequeno trocador de 5 discos. Você pode colocar 5 CDs de dados aqui. Não apenas CDs de áudio como a maioria dos trocadores de discos. E alternar entre eles rapidamente de dentro do seu computador. E é difícil acreditar que isso funciona. Mas na verdade não é tão impressionante quando você vê como é feito. Ele apenas aproveita algumas qualidades não intuitivas dos CD-ROMs. O que é realmente notável sobre ele é o quão comum ele realmente é. E o drive não era terrivelmente caro ou terrivelmente difícil de conseguir. E na verdade eu diria que a coisa mais estranha sobre ele é provavelmente que ele não era mais popular, porque as coisas eram bem difíceis quando se tratava de CD-ROMs nos anos 92. Pode parecer estranho dizer dessa forma, mas o CD provavelmente foi o meio físico mais antigo para a entrega de software. Ele estava em uso, pelo menos desde 1986. E embora tenha levado alguns anos para realmente pegar nas máquinas de consumo como algo além de uma novidade, acabou se tornando o menor denominador comum. Hoje em dia, é claro, os CD-ROMs não são muito impressionantes. 650 megabytes não é nada. Lembro-me de não ter ficado impressionado com a densidade de armazenamento do CD-ROM, mesmo quando eu era jovem, mas perdi o auge do formato por apenas alguns anos. Quando foi introduzido, o CD-ROM foi um divisor de águas. Considere que em 1992, um disco rígido de consumidor típico variava de provavelmente 40 a 220 metros. Era o que estava em todas as revistas na época. Pode ter havido maiores, mas essa parece ter sido a faixa típica. Se você estivesse na extremidade inferior dessa faixa, um único CD oferecia mais do que uma ordem de magnitude a mais de armazenamento do que seu PC tinha embutido. E mesmo na extremidade superior da faixa, ainda era mais de 3 vezes a capacidade do maior disco rígido típico do consumidor. E isso deve colocar em perspectiva o quão impressionante o CD-ROM era, mesmo anos depois de ter chegado ao mercado. Imagine quando era novo. É claro que os discos rígidos ficaram muito maiores nos anos 90. E as CPUs ficaram mais rápidas e a memória ficou mais barata. E ainda assim, a maioria dos softwares nunca chegou perto de preencher nem mesmo um único CD-ROM. Eu não verifiquei, mas essa coisa aqui, seja lá o que for, provavelmente tem apenas 1015. Talvez 40 megabytes. Os jogos, por outro lado, sempre foram sedentos por recursos adicionais. E como os PCs dos anos 90 finalmente podiam exibir imagens de alta resolução e alta velocidade, os desenvolvedores começaram a fazer jogos muito maiores que usavam toneladas de imagens, texturas, 3D e videoclips em movimento total. Em meados da década, alguns jogos ultrapassaram 650 megas, e alguns até ultrapassaram a marca dos gigabytes. Mas o CD-ROM era o menor denominador comum. Tinha que permanecer o mesmo. Como todos os drives eram padronizados, não era possível expandi-lo para acompanhar esse crescimento. Ele então começou com cerca de 650 megas. Nunca cresceu muito além de 700.
Então, títulos maiores tinham que ser espalhados em vários CDs. Isso era inconveniente, de algumas maneiras. No começo, significava apenas que você não podia instalar um jogo inteiro. Os jogos de aventura, em primeira pessoa dos anos 90 em particular, como Myst Journeyman, Project, Gabriel Knight, ou os muitos jogos que os clonaram, como este aqui, de alguns anos depois, usavam toneladas de imagens, videoclipes e arquivos de som. Isso é praticamente o jogo inteiro. É só reproduzir imagens, videoclipes e arquivos de som. E esses eram enormes. Eles eram muito maiores do que qualquer disco rígido do mercado. Em vez disso, os jogos instalariam um pequeno executável stub no seu PC, que carregaria todos os dados do jogo do CD na hora. Agora, fazer um Myst rodar a partir de um CD era lendariamente difícil em 1993. Há um documentário inteiro no YouTube sobre isso. É bem fascinante, mas essa era a única opção na época por causa do seu tamanho. Simplesmente não havia outra maneira de fazer. E os jogos de aventura continuaram a liderar o mercado em termos de volume para engrenar. Já que eles consistem principalmente em cenas estáticas, e a jogabilidade contém muito pouco em termos de ação do Twitch. Eles não precisam rodar de um disco rígido ou carregar muitos dados na memória de uma vez para rodar em velocidade máxima. Eles podiam se dar ao luxo de carregar na hora de uma unidade de CD-ROM relativamente lenta. E como os CDs são intercambiáveis, os desenvolvedores perceberam que poderiam expandir seus títulos o quanto quisessem apenas fornecendo mais discos. Então, enquanto aqueles primeiros jogos de aventura, como Myst, usavam um CD inteiro, uma quantidade notável de armazenamento para a época em que suas sequências foram lançadas, como Riven, ou enterrado no tempo alguns anos depois. Todos eles cresceram para tamanhos muito maiores. Por exemplo, Gabriel Knight 2, The Beast Within, foi lançado em 1995. E esta caixa contém 6 discos. Não posso mostrar todos eles para você, porque a caixa vai desmontar, mas aí está. Disco 6. Faça as contas. Este jogo tem 3.900 megas, ou quase 4 GB, em uma época em que os PCs da maioria das pessoas nem armazenavam 1 GB. Então esse jogo de 1995 quase poderia preencher um DVD. E o DVD sairia 1 ou 2 anos depois. Então as coisas estavam acompanhando o crescimento dos dados, certo? Bem, embora pudesse ter aliviado a situação quase tão rápido quanto começou, as unidades de DVD-ROM para PC não se tornaram comuns, muito menos onipresentes, até meados ou final dos anos 2000. Então, levou alguns anos para o software de DVD aparecer. E mesmo depois que apareceu, as editoras continuaram lançando versões em CD-ROM. Até mesmo dos principais jogos, até bem na década. Então, provavelmente qualquer um que jogava nos anos 2000 tinha pelo menos um título multi-CD no início. Como nos jogos de aventura, o que significava que você tinha que trocar os discos em algum momento enquanto jogava. E isso geralmente era bem resolvido. Qualquer um que jogou Final Fantasy para PlayStation, por exemplo, lembra que as trocas ocorriam entre intervalos de capítulo confortáveis. Os jogos para PC geralmente também eram assim, embora alguns, como Riven, pareçam realmente gostar de ser chato. Quando os discos rígidos atingiram tamanhos de vários gigabytes, começou a fazer mais sentido e se tornou mais necessário. Até o Half-Life 2 podia ser adquirido em CD quando foi lançado originalmente, e certamente não podia ser executado a partir do CD. Então você tinha que copiar tudo para o seu PC para jogar. E se você não tivesse um disco rígido enorme, quando quisesse alternar para outro jogo, você poderia acabar tendo que excluir o Half-Life 2 e instalar o outro jogo. E então voltar para o Half-Life 2, 4. Eu certamente tive que fazer isso. Essa foi uma irritação bem pequena, no entanto. O maior problema é que muitos jogos começaram a exigir o CD na unidade, o tempo todo sem nenhuma boa razão. Exceto que os esforços anti-pirataria atingiram um ponto crítico e praticamente todos os títulos principais usavam o CD como uma forma de proteção contra a cópia. Alguns jogos nos anos 90 fizeram isso. Eles verificaram certos arquivos para provar que você tinha o CD, mas nos 2000 fornecedores de software adotaram produtos como o Securum, que usavam truques estranhos para provar que um CD real estava em sua unidade. E esses não podiam ser facilmente contornados. Há muito tempo é um artigo de fé que a proteção contra a cópia DRM prejudica os consumidores mais do que piratas. E isso certamente foi verdade na minha experiência. Ao longo dos 2000, eu apenas joguei o que eu queria. No entanto, eu consegui. Eu carreguei ISOs com um emulador de CD. Eu usei cracks para eliminar discos completamente. Isso não me atrasou nem por um segundo. Enquanto isso, todos que queriam jogar uma cópia comprada legitimamente do The Sims 2 tinham que ter o disco na unidade o tempo todo, mesmo que tivessem instalado o jogo inteiro. Seu irmão mais novo o trancou em seu quarto. E ele está na escola. Que pena. Mesmo que ele não esteja jogando, você também não está. Não sem um disco, do qual o jogo não precisa carregar nenhum dado real. Na verdade, não era inédito fazer imagens de CDs que você realmente possuía e carregá-los com um emulador de disco, ou mesmo apenas craquear um título comprado legitimamente, só por causa.
Eu certamente fiz as duas coisas, e mesmo que eu não tenha pirateado nada em provavelmente 15 anos, ainda existem alguns jogos modernos que realmente me fazem querer voltar a isso. Além disso, durante a edição, decidi verificar o quão desagradável Half-Life 2 realmente era em CD, e descobri que estava completamente quebrado. A Valve enviou com um bug do instalador que o faria travar se você não instalasse o Counter-Strike Source. Mas ele não faria isso até que você chegasse ao quarto disco durante a instalação. E claro, você teria que trocar todos os 4 discos repetidamente. Como você tentou descobrir-se? Você era o motivo do travamento. Pior ainda, ele se recusaria a descriptografar os arquivos do jogo, a menos que pudesse ligar para a Valve e verificar isso. Você realmente possuía. É por isso que agora é aparentemente impossível jogar o jogo original, mesmo que você tenha os discos em que ele foi lançado, sem usar basicamente um crack. Não, se você estava se perguntando o que é, pareceria misturar o mundo infernal do DRM moderno com o mundo infernal dos jogos, lançados em formatos de mídia de 20 anos. Agora você sabe. De qualquer forma, agora voltamos a costurar com Nancy. Então lidar com CDs era uma droga. Mas imagine isso. E se você tivesse drives suficientes para deixar todos os discos o tempo todo? Você não precisa trocar discos entre jogos, ou dentro de um jogo multidisco, se você tiver todos os discos o tempo todo. E claro, essa é uma solução completamente absurda, totalmente ridícula. Ninguém faria isso. É completamente mesquinho. Basta colocar um maldito disco no drive. Vamos lá. Mas se você quisesse, não é tão impraticável quanto parece. Se imaginarmos que estamos no início dos anos 2000, é claro, havia gravadores de CD e drive de DVD e tudo mais. Mas um CD-ROM realmente básico poderia ser adquirido por apenas ou aliás, se você soubesse os lugares certos para comprar. Este não é um desses. Este é um gravador de DVD completo. Eu não consegui me convencer a comprar um CD-ROM simples e antigo. Se você quisesse, digamos, 5 CD-ROMs simples, não era muito dinheiro e era uma boa escolha. Por exemplo, veio em 5 discos. Eu tenho 3 cópias legítimas deste jogo. E não sei onde coloquei nenhuma delas. Então eu definitivamente tenho Riven. Muito Riven! Então, 5 drives. Provavelmente seria o máximo que você normalmente precisaria para esse tipo de travessura estranha. Agora, cada drive, é claro, ocuparia um pedaço de espaço no seu PC. Você pode imaginar que seria mais ou menos isso. O que é muito. Mas gabinetes de 5 baias não eram difíceis de obter na época. Ou mesmo terrivelmente caros. Mesmo que sejam bem raros hoje em dia. Agora, a conectividade teria sido um problema maior. SATA só entrou em cena em 2003, ou algo assim. E embora algumas placas mantivessem, geralmente eram apenas algumas portas, que você normalmente usaria para seus discos rígidos. O mesmo problema com o USB. Unidades externas eram relativamente caras, e você provavelmente não tinha portas livres suficientes em sua placa-mãe. Então, estamos pensando em adicionar hardware para tornar qualquer uma delas possível. Agora, você poderia usar apenas o velho ID. Você normalmente tinha um par de portas ID on-board que podiam executar 2 unidades cada, totalizando 4. E então, você poderia conectar mais um CD-ROM em sua porta SATA sobre SATA. Se você tivesse uma, gastaria um pouco mais, mas poderia fazer isso. Você poderia fazer isso funcionar. Isso. Ou você também não poderia fazer nada disso. Não compre um gabinete torre enorme. Não compre 5 CD-ROMs. Não compre placas extras. E não encha seu PC com cabos. Em vez disso, basta comprar um gabinete NJ For 5,6 e colocar 5 discos. Tem uma baia. Veja, essa é uma unidade compacta e muito fácil de usar. Não há software especial. Não há configuração no Windows. Isso aparece como 5 unidades separadas com suas próprias letras de unidade. E com certeza há os discos Riven 1234 e 5, que eu legitimamente possuo 3 vezes. Eu simplesmente não sei onde nenhum dos meus 15 discos Riven está agora. Claro, isso é bom demais para ser verdade. Você sabe, não há como isso conter 5 mecanismos de CD-ROM inteiro. E você está certo, não contém. Eu não consigo ler todos esses discos de uma vez. Quando clico no disco 1, por exemplo, ele carrega imediatamente. Aqui são meus arquivos, assim como qualquer outro CD. Mas quando clico no disco 2, isso acontece. Todos esses ruídos são a parte do trocador, do mini trocador. Veja, eu não enviei trocas de disco para o Reino das Sombras. Como eu disse, estou apenas deixando a unidade fazer isso por mim. Essas letras de unidade são representações virtuais dos discos dentro do Nakami. Quando seleciono uma, a unidade diz ao Windows para esperar. E em seguida, puxa o disco de um magazine interno. Agora, se você já teve um tocador de CD estéreo multidisco em casa, pode estar se perguntando como esse milagre é possível. Porque essas coisas, geralmente, eram maiores do que um receptor AV inteiro. Isso é menor do que um tocador de Blu-ray, onde ele poderia ter espaço para todas essas coisas. Bem, vamos dar uma olhada. Felizmente, essa coisa é muito fácil de abrir. E o mecanismo é bem simples, então não é difícil ver como ele funciona.
Apenas alguns parafusos. E a parte de cima sai imediatamente. Sai imediatamente. Sai imediatamente. Você pode ver exatamente o que está acontecendo. Este suporte de plástico é o magazine. Ele tem 5 slots que seguram os discos. E no centro, há um único eixo alto para todos eles. Tanto o magazine quanto o eixo podem se mover para cima e para baixo. E você não consegue ver. Mas há um motor de carro, aqui, com rolos de borracha, que podem mover os discos para dentro e para fora da unidade. Assim como qualquer CD-ROM de carregamento de slot normal. Quando pressiono o botão do disco 1, o magazine se move totalmente para baixo. Então eu coloco o disco e você pode vê-lo entrar parcialmente e parar. Observe que ele não desliza totalmente para o eixo, na parte de trás, porque não é onde a ação acontece. Em vez disso, ele pousou em um segundo eixo, escondido sob esta placa. Tentei tirá-lo, mas está tudo acoplado ao trem de engrenagens ali. Então é difícil ver o que está acontecendo. Mas deste ângulo, você pode dizer que há um mecanismo de CD-ROM completamente comum ali. Ele tem um eixo, tem um conjunto de laser, tudo. E o disco realmente fica aqui quando está em uso. Este magazine é apenas para armazenamento, como o nome sugere. Então, o CD-ROM real opera aqui. Mas então, quando eu quero colocar outro disco, eu pressiono o botão do disco 2. Veja o magazine. Então, se retrai. E a unidade empurra o disco 1 de volta para o magazine, deslizando para o primeiro slot. Então se move para a segunda posição. E agora posso colocar meu segundo disco. Agora, até este ponto, você pode estar se perguntando como é possível que o trocador e o leitor se encaixem neste chassi, já que a unidade é menor que o diâmetro de 2. E, com certeza, eles não podem. Então, como ele tem espaço para armazenamento e reprodução? Bem, agora você pode ver que é realmente muito simples. O disco 2 desliza para dentro do leitor, gira e fica sobreposto ao disco 1. Essa é a resposta. A unidade não tem espaço suficiente. Ela tem que interseccionar os dois mecanismos para fazer tudo caber. Isso é bom, porque a unidade sabe exatamente onde os discos estão. Porque sabe onde eles não estão? Quando ela puxa um disco do magazine, o espaçamento deixado entre os slots fornece espaço suficiente para que tudo se sobreponha sem que nada bata em nada. Embora pareça estranho ver um CD parcialmente obscurecido, é assim que eles funcionam de qualquer maneira. O cabeçote de leitura só precisa ter acesso à largura total do disco em qualquer local, já que é perto da frente, não lá atrás onde a sobreposição acontece. Tudo simplesmente funciona. Então, em vez de ser milagroso, acho que você concordará que isso é realmente muito pedestre. Eles realmente não inventaram nenhuma tecnologia brilhante aqui. Quero dizer, muito poucos de nós poderíamos ter construído um desses. Mas não é difícil ver o quão fácil foi para Nakamichi. Isso é, na verdade, até onde eu sei. De qualquer forma, apenas o mecanismo de um dos trocadores de disco de áudio de consumo de Nakamichi, do tipo que você poderia ter em seu carro, se tivesse um BMW ou um Mercedes, ou apenas gastasse muito em um sistema de som de reposição. Porque sim, se seus pais tivessem um desses enormes toca-discos que se movem, acho que essas eram a opção de lixo barato. Porque você poderia obter unidades muito menores, não apenas da Nakamichi, mas também da Pioneer. A tecnologia era positivamente antiga no final dos anos 90. E embora não fosse barata como gratuita, ou algo assim, certamente não era exótica. E é por isso que em 1998, essas unidades podem ser adquiridas por apenas US$ 149. Claro, essa unidade específica provavelmente não custou tanto. Provavelmente custou um pouco mais, perto de US$ dólar. Mas provavelmente também não estava realmente na disputa para o dono médio de PC de qualquer maneira. Porque é um pouco especial. Veja, aposto que alguns de vocês ficaram surpresos quando ela apareceu como 5 unidades no Windows. Porque isso normalmente seria impossível, mesmo com algum truque eletrônico. E eu disse que não havia drivers especiais, ou algo assim. Então, isso não deveria funcionar. A interface padrão para dispositivos de armazenamento no mercado de consumo, nos anos 90 era ID, também conhecida como ATA, um antigo padrão Crust que usava esses cabos de fita de 40 pinos e suportava 2 dispositivos exclusivos em um cabo. Não mais. Você poderia fazer uma unidade, possivelmente fingindo ser 2 unidades. Mas não 5. Não sem drives muito exclusivos, se é que isso era possível, o que eu não acho que fosse. Mas esta unidade não é ID. Ela usa uma interface CC, o que muda muito a matemática aqui. CC é, na verdade, uma tecnologia bem antiga. Não me lembro quando foi lançada. Não verifiquei. Vou colocar algum tipo de bug aqui sobre isso. Mas era a escolha certa em meados, e no final dos anos 80, pelo menos, e bem nos anos 90, para conectar dispositivos de alto desempenho. Então, discos rígidos de alta velocidade, unidades de fita, CD-ROMs, não padrão e muitas outras coisas, como scanners de mesa, por exemplo. Nós adquirimos ID em PCs de consumo, principalmente porque era barato. Esse sim era mais caro, mas em muitos aspectos era muito melhor. Além de ser mais rápido e mais flexível, ele também suportava até 8 dispositivos físicos em um único cabo. Mas ainda mais, ele suportava números de unidades lógicas LUMS,
que era uma maneira de um único dispositivo físico se representar como múltiplos dispositivos lógicos. Em outras palavras, o truque de 5 unidades em uma unidade é, na verdade, totalmente suportado nativamente pelo SI. Como eu disse, é muito melhor que ID. É um pouco mais tedioso de configurar. No entanto, você deve se lembrar de quão grandes e desagradáveis eram os conectores ID, com seus conectores de 40 pinos e enormes cabos de fio. SC é ainda pior. Em vez de 40, eles usam 50. Os cabos são volumosos, é uma maneira de dizer. E eles não conseguem fazer o truque de seleção de cabos que a ID tinha. Então, você tem que atribuir manualmente um número de identificação física a cada de um cabo para que eles não se comuniquem. E muito parecido com um disco rígido ID. Você faz isso com jumpers. Mas mais deles. Os jumpers, em uma unidade ID, tinham apenas 2 valores possíveis, primário ou secundário. E não estou usando a terminologia problemática e objetivamente errada da época. As 2 unidades na cadeia ID eram perfeitamente iguais. Então, nunca precisamos invocar imagens de alguns dos piores crimes imperialistas da história para descrevê-la. Essa merda foi completamente desnecessária. Além de ser totalmente incorreta. Nem pense em comentar sobre isso. Vou banir você. De qualquer forma, as unidades ID tinham apenas 2 opções. Mas esta unidade tem 8. Então você tem que digitar o ID da unidade em um conjunto de 3 jumpers. São 3 bits para 123.456,7. No total de 8 valores. Evidentemente, você não precisa memorizar binário. Porque os pequenos dígitos aqui dizem quais são os valores de posição. Então você apenas o soma para obter o número que deseja. Para 7, você escolheria 4, 2 e 1. Ou para 3, você escolheria 2 e 1. É assim que o binário funciona. Mas uma vez que essa parte estiver feita, você apenas conecta e os LUNs serão descobertos automaticamente. Você pode ver aqui que minha placa Adaptex C mostra 5 unidades distintas na inicialização. É por isso que o Windows pode acessá-los individualmente sem drivers especiais, porque todos eles aparecem no sistema operacional, como CD, ROMs, C, dist. E aí, isso é simples, é muito inteligente, e não sei por que não era mais popular. Esta pode ser a solução para o meu problema de Riven, certo? Mas você sabe, eu não quero apenas resolver o problema do Riven. Eu quero parar de trocar discos para sempre. E se pode fazer várias unidades em um cabo. E esta unidade faz 5 discos. Por que não outra unidade? Isso seria 10 discos. Aqui na ponta dos meus. Ou até mais. 3 unidades. 15 discos. 4. 5 unidades. Você pode obter uma torre de 6 baias. É 5. O limite é 5. Não pode ser. Você sabe. ID é um padrão de lixo. Você sabe quantos cabos ID vão? 18 polegadas. Isso não é nada. Agora, a SCC é um padrão para profissionais de verdade. Esses cabos podem ir a 20 pés. Não precisamos que as unidades estejam no computador. Podemos ter quantas quisermos. Podemos ter todos os discos de uma vez. Eu quero fazer minhas próprias coisas. Quando penso no Photoshop, foi sugerido que talvez eu queira ser seu melhor amigo. Sim. Satisfação. Sim. Vamos lá. Deixa eu conferir. Você entendeu a mensagem? Deslize pela janela inicial. Tente me mostrar a porta. E aí? Onde está o sol, baby? Ninguém sabe que podemos ficar juntos. Bem, ninguém sabe que podemos ficar juntos sem brigar. Ah, sim. Vamos lá. Sargento Sérgio. What? Uma ação.
que diabos vem depois dizer? Sim, isso parece legal. Mas você não pode ir tão longe. Você pode chegar perto, no entanto. Você já se conhece. Mas este aqui é um MEDI-C Express, que é basicamente o que parece. É um gabinete de PC sem PC dentro. Ele tem uma fonte de alimentação. Acho que não verifiquei. Então, ele tem interfaces S e Z. Esses são conectores C. Na verdade, isso é apenas uma meia-verdade. O SC usou muitos conectores ao longo dos anos em que esteve em uso. Na verdade, acho que ainda pode haver uma variante CC por aí hoje. E eles variavam de muito grandes, como temos aqui, a surpreendentemente pequena. Na verdade, isso não é tão pequeno quanto eles, mas o formato do sinal permaneceu basicamente o mesmo. Então, se você quiser fazer qualquer coisa com SSS, você tem que ter todos esses adaptadores por perto. E você tem que ter terminadores por perto, se estiver usando vários dispositivos. Isso tem que ir no final da cadeia SC, para evitar reflexão de sinal. Dentro deste gabinete, temos 7, na verdade. 8 baias de unidade. Embora seja interessante, não sei exatamente como você conseguiria 8 unidades de uma vez. Porque o controlador SS real no computador ao qual você conecta isso tem um dos IDs na cadeia. Sempre será o ID 7 ou 0. Eu não sei por que você faria um gabinete de 8 baias. Talvez haja algo que eu esteja esquecendo. Não sei. Mas você pode ver que temos apenas cabos de alimentação comuns aqui. E então, esse cabo gigante é absolutamente ridículo com 50 fios. Não foi muito divertido trabalhar com eles, deixe-me dizer. Tive que configurar todos os jumpers em todas essas unidades e errei 2 vezes. E tive que retirá-los e colocá-los todos de volta. Mas consegui fazer tudo funcionar. E está realmente fazendo o que a Nintendo não faz. Ligar esta máquina é realmente cacofônico. Isso foi cada um desses drives montando seu magazine e carregando um disco. É muito divertido. Então, depois que eles estão prontos, nós os conectamos a um PC. Inicializamos a máquina. E quando a placa CC procura por drives, ela encontra o inventário inteiro. 35 dispositivos exclusivos. Isso é mentira. Porque os 2 drives inferiores estavam com defeito. Então eu tive que desconectar. Então, há 25 dispositivos. O que não é menos impressionante, já que a maioria das pessoas nunca vê mais do que 4. Então, terminamos de inicializar no Windows. Abrimos o Explorer. E lá estão todos os discos. Exceto apenas uma espécie de... Podemos ver um drive de disquete, um disco rígido, um CD-ROM que deixei na máquina, e em seguida, toneladas e toneladas desses drives virtuais. Você notará que todos eles têm nomes ao lado deles. Este é um recurso inteligente. Eles poderiam ter deixado todos em branco, porque você realmente não sabe o que há neles, até carregar um no drive, certo? Mas isso seria horrível. Você teria que gastar uns 3 minutos toda vez que estivesse procurando um disco, carregando um após o outro, para descobrir qual disco está em qual slot. Eles resolveram esse problema e armazenando as informações em cache. Quando você coloca um disco, a unidade ou Windows, não tenho certeza, lê e armazena em cache o rótulo para que você possa ver qual é qual antes de escolher. Claro, quando você o seleciona, ele realmente abre a unidade. Ele apenas alterna silenciosamente de um disco para outro. É tudo muito bacana, honestamente. Exceto que nem todas as unidades estão aqui. Mesmo sem o complemento completo de 35 discos, não estamos nem nos 25 que estão conectados. Há apenas 22 unidades na Kamichi, representadas aqui no Explorer. E isso porque o Windows não irá e não pode atribuir mais de 25 letras de unidade. Vou dizer agora mesmo, e se você comentar presunçosamente sobre como o MacOS ou o Linux não tem essa limitação, ou disser qualquer coisa sobre isso, eu vou banir o meu canal. Porque, amigo, eu sei que provavelmente sei mais do que você sobre isso, porque eu li a coisa antiga e nova. E nova, e tenho certeza que você não sabe. Eu, de fato, configurei isso em um dos meus Macs, e com certeza, ele indexou todos os 25 discos, sem problema. E, de fato, o amigo que me enviou algumas dessas unidades incluiu um videoclipe mostrando que em seu sistema, com uma torre totalmente preenchida, ele não apenas indexou os rótulos de disco. Então, essa é puramente uma limitação do Windows. E é um dos problemas mais tolos. E um que a Microsoft tem se recusado a consertar por décadas. Era absurdo que ele ainda existisse no XP. Mas honestamente, nem fazia sentido no Windows 95. Mesmo assim, a Microsoft implementou um sistema de arquivos virtual abstrato, completo com compatibilidade retroativa. Realmente inteligente. Eles não precisavam manter a charada do gerenciamento de disco do DOS naquela época. É uma das coisas mais embaraçosas sobre o Windows, que de outra forma é notavelmente bem projetado de maneiras que não vou debater. Você pode ler sobre isso. O Windows é uma conquista incrível na maior parte.
E a coisa mais frustrante sobre ele é que o que ele acerta contrasta fortemente com o que ele erra muito. A saber, o Windows NT tem suporte para tantos discos. Sempre teve, desde o primeiro lançamento. Ele simplesmente não tem suporte para eles no sistema de arquivos raiz. Se eu abrir o gerenciamento de disco do Windows e rolar para baixo, veremos as primeiras unidades. E depois mais algumas. E depois mais algumas. E então, com certeza, as últimas 100 letras atribuídas. E então, com certeza. Então é realmente uma pena que você não possa atribuir letras de unidade que realmente aparecerão no meu computador para esses dispositivos. Mas você ainda pode acessar. A maneira mais fácil de fazer isso é montar os discos como diretórios virtuais dentro de um volume NTFS. Em outras palavras, praticamente a mesma coisa que você faz no Linux. Aqui, eu criei diretórios para as unidades 23, 24 e 25. E posso entrar no Gerin 5, selecioná-las e montá-las nessas pastas. Agora eu posso entrar e abri-las, e lá está o conteúdo desses discos. Então, o suporte está lá. Mas honestamente, não é realmente uma solução completa. As suposições que o software, especialmente jogos, fazia sobre CD-ROMs variavam de muito flexíveis a draconianas. Em uma ponta do espectro estavam programas que faziam isso direito. O Riven, por exemplo, que eu tenho, dependia legitimamente de um CD para rodar, mas não precisava estar em uma unidade específica ou algo assim. O CD não era usado como DRM, e o jogo foi feito por usuários de Mac, que provavelmente estavam acostumados com a capacidade do Mac de identificar volumes pelo nome, não pela unidade física. Então, mesmo no Windows, quando o jogo procura um CD, ele apenas verifica todas as unidades disponíveis. Encontra o disco. E isso funciona perfeitamente. É assim que fica quando tudo sai, conforme planejado. Enquanto você joga Riven, você pode andar no primeiro disco por um bom tempo. A primeira troca de disco acontece no final desta montanha russa, maglev incrível. Jogue esse jogo se você não jogou. Ele envelheceu maravilhosamente. Assim que você chega ao final, ele pede para você colocar o disco 3, e então você tem que tatear e encontrar o disco 3 e colocá-lo. É uma chatice. Ele quebra a imersão logo após um dos momentos mais legais do início do jogo. Mas agora vamos fazer isso de novo, depois de carregar todos os 5 discos de Riven, que eu realmente possuo, em mundos Nakamiches. Agora, quando chega ao final do passeio, ele para de ler o disco 3. Vemos a luz parar de piscar. E então, vemos ele carregar o disco 1, e essa luz começa a piscar. Leva apenas alguns segundos, e podemos continuar. É exatamente o que eu sempre quis. Quando vi esse trabalho aqui no meu laboratório, pela primeira vez, eu literalmente gritei. Eu gritei. Eu fiquei tipo, sim. E então eu voltei para o maglev, escrevi de volta. E quando chegou na outra ponta, ele carregou o disco 2 e simplesmente funcionou. Eu gritei de novo. Eu fiquei tipo, sim. Foi exatamente tão emocionante quanto teria sido quando eu tinha 10 ou 12 anos. E, basicamente, valida todo esse conceito. Foi incrível. E também foi o melhor resultado. Tudo meio que desce ladeira abaixo a partir daí. Pelo menos um pouco. Exato. O GR2, por exemplo, é um jogo que instala 450 megabytes de arquivos no seu disco rígido, mas ainda se recusa a deixar você jogar a campanha single player sem o disco. Podemos supor que isso seja DRM. Ele escaneará todas as unidades disponíveis no sistema em busca do disco, mas faz isso de uma forma pesada, que realmente tenta abrir cada unidade e ler o conteúdo. Então, eu vi isso travar por 10 minutos e depois aparecer 20. Por favor, insira um disco e mensagens de unidade X. Então essa não é uma experiência perfeita. E claro, nem este, nem o Riven, nem muitos outros jogos provavelmente funcionariam com uma montagem de pasta NT. Eles só vão escanear unidades com letras para os dados do jogo. Então você nunca conseguiria executá-los com um disco em nenhuma das últimas unidades. Aqui. Claro, se você estiver executando apenas uma configuração de 4 unidades, esse problema nunca surgiria. Outro problema potencial, sem dúvida menor, eram os jogos que pediam para você digitar o caminho para o CD-ROM quando você trocava os discos. Isso era melhor do que nada, porque você não estava limitado a uma única unidade. E provavelmente poderia até usar uma montagem NTFs, mas tinha que lembrar qual letra era qual disco. E isso é quase tão ruim quanto apenas fazer a troca. Não consigo encontrar nenhum exemplo disso agora, mas sei que vi alguns desses antigamente. Mesmo jogos de disco único podem exigir que você sempre tenha o disco na unidade em que foram instalados pela primeira vez, o que é simplesmente rude. Havia jogos que usavam qualquer arquivo para apontar para o CD-ROM, e esses podiam ser configurados para apontar para unidades diferentes. Mas isso também não ajuda com jogos de vários discos, já que você não pode alterar o arquivo de configuração na hora. E não sei se eles teriam parecido CD-ROMs normais para jogos que estavam procurando por recursos específicos de CD-ROM. Acho que muitos jogos provavelmente eram muito exigentes sobre coisas como áudio, Redbook ou Deus me livre, DRM. Sinto que isso provavelmente confundiria bastante o Sekiro, embora eu não tenha tido a chance de testar. Mas na verdade, todas essas ressalvas são palpites sobre problemas potenciais que não vi. Quando escrevi o script, presumi que haveria muitos problemas, mas depois testei alguns jogos
E tudo funcionou muito bem. Parece que você realmente poderia ter feito isso em 1998, se tivesse tanto dinheiro quanto sua falta de paciência. Então, parabéns para mim. Acho que pensei que estava fazendo isca de clique, mas eu mesmo me enganei. Essa coisa arrasa. Se você pudesse pagar por isso, naquela época, você definitivamente deveria ter construído 5 estrelas. E é claro que sabemos que quase ninguém teria dinheiro, espaço, biblioteca de mídia e desejo para que isso fizesse sentido. É um sonho impossível. Alguma façanha que você pode ter ouvido falar em um fórum ou visto em uma revista. Você teria babado por isso, mas nunca teria realmente tentado montar isso. Não estou surpreso por nunca ter visto um desses nas fotos antigas de cavernas nerds de alguém. Mas o que ainda não consigo entender é por que os drives individuais não eram mais populares. Realmente, parece que não muitas pessoas compraram esses. Mas eles deveriam estar em todos os lugares. Mesmo que algum software não tenha funcionado bem com eles, definitivamente ainda havia algumas coisas legais que você poderia ter feito. Por exemplo, eles tocam música. Há saídas analógicas na frente e atrás, como qualquer outro CD-ROM. Presumivelmente você também poderia fazer áudio digital, embora eu nunca tenha tido muita sorte com isso. Por algum motivo, os CDs de áudio ainda eram super populares no final dos anos 90. Então você podia tratar um deles como um trocador de CDs de áudio de 5 discos, que você pode controlar inteiramente pelo software. E isso ainda era muito legal em 1990. Você também podia ter acesso a mais discos de dados ao mesmo tempo. Naquela época, ainda havia muita coisa em CD, que agora pegávamos da internet. Fotos de banco de imagens, sons de banco de imagens, música de banco de imagens, por exemplo, referências de programação. Você pode ter um monte de discos assim no seu PC 24 horas por dia, 7 dias por semana, para não ter que procurar um disco e raspar um disco só para colocá-lo, e ver se talvez ele tenha um pequeno arquivo WAV que você está procurando. Os discos são tratados muito melhor, eu acho, sendo embaralhados por eles do que embaralhados manualmente. E não é para insistir, mas a maioria dos jogos de disco único e a maioria dos outros softwares que não são jogos provavelmente funcionaram muito bem. Então, definitivamente havia casos de uso aqui com uma unidade ou com várias. E não há substituto se você quiser acesso quase instantâneo a 5 ou mais CDs de uma. Eu sabia ter dado um desses na época, e tenho certeza de muitas outras pessoas. Então por que nunca ouvi falar deles antes? Não sei. Olhando as edições anteriores de revistas de informática, quase não há menção a essas coisas. A Popular Science, em abril de 1996, gastou meia página em trocadores de disco para PC. Como um tópico geral, eles até mencionaram o Nakamichi, junto com vários outros modelos. Havia outras empresas jogando seus chapéus no ringue. Pioneer. JVC. Acho que Kodak estavam fazendo isso. Mesmo assim, isso não é uma grande quantidade de cobertura. Embora possamos ver que mesmo em 1996, os modelos Nakamichi daquela época custavam apenas US dólar 279, o que não era tão irracional para um componente. A revista PC também teve um artigo de comparação decente, em janeiro de 1996. Provavelmente a melhor cobertura que encontrei sobre qualquer um desses. E novamente menciona vários modelos diferentes. Mas essa é toda a cobertura real que consegui encontrar apenas esses 2 artigos. E então, até 1998, os Nakamichis e alguns outros modelos apareceram nas páginas do catálogo, no final de várias edições da revista. E então tudo simplesmente evaporou, partindo do que os livros do Google e o arquivo da internet escanearam. Essas unidades parecem ter desaparecido das publicações impressas antes do ano 2000. Sua milhagem pode ter variado se você estava lá. Talvez isso tenha sido um grande negócio. Talvez as pessoas os tenham amado. Era muito normal vê-los em qualquer círculo em que você corresse na época. Mas me sinto bem seguro, ao menos, dizendo que eles não explodiram o mercado. E eu realmente não entendo. Eles eram legais. Quer dizer, eles não eram os drives mais rápidos do mercado. Mas não eram tão ruins, honestamente. Eles são todos de 16 velocidades. E havia drives de 32 velocidades na época. Mas para qualquer um que não fosse tão fanático por velocidade, eles eram perfeitamente aceitáveis. Não é como se fossem 2x. A interface SC também parece um possível desestímulo. Não acho que muitos consumidores tinham SC nos anos 90. Isso está fora do meu alcance. Mas essa é a impressão que tenho. Que você provavelmente nem considerou comprar um drive CSI. A menos que estivesse fazendo algo de alto desempenho ou comercial. Mas de qualquer forma é irrelevante. Porque havia uma versão ID deste drive. Mas só consigo encontrar evidências dele no verso de revistas, na seção de catálogo. Parece que custou ainda menos que este, e teria funcionado em qualquer PC. Podemos supor isso pelas informações limitadas que consigo encontrar meio espalhado. Parece que não fez o truque dos 5 drives, mas na verdade teria sido melhor. Pelo que eu entendi, a versão ID se apresentou como um drive único em vez de múltiplos. E então, quando você trocava os discos, ele simplesmente trocava o disco naquele drive. Você tinha um programa especial para fazer isso. Ou você podia simplesmente pressionar os botões na frente
E isso seria mais compatível. Isso funcionaria com mais software. Honestamente, isso deve funcionar com praticamente tudo. Não há nenhum truque acontecendo, nenhum atraso estranho. Qualquer programa deve ver isso como a mesma ação que você tirar o disco e colocar outro. Porque é basicamente isso que ele está fazendo. Ele está apenas fazendo isso para você, em vez de você fazer manualmente. Eu não tenho um desses para testar. Infelizmente, não consegui encontrar nenhum para vender. Então não posso provar isso. Tudo se baseia em um tópico de suporte de 2003 nos fóruns da segunda geração. Mas parece plausível. Não sei de que outra forma eles teriam feito isso. E tornaria uma configuração ultrajante de vários drives muito mais prática. Em 2004, ter 4 alterações de 5 discos conectadas daria a você acesso a 20 discos. Mas eles só apareceriam como 4. Então, CD-ROMs comuns se comportariam muito mais normalmente e não teriam encontrado as limitações estúpidas de drive do Windows. Então, realmente, eu queria ter um desses para testar, mas não tenho. Então, infelizmente, é tudo o que tenho a dizer sobre isso. Pelo menos por enquanto, porque isso não é tudo o que tenho para mostrar a vocês. É tudo o que tenho para mostrar a vocês esta semana. Na verdade, há uma tonelada de história de fundo que não abordei sobre o motivo pelo qual torres como essa foram vendidas. Elas não foram realmente feitas para jogadores. E por que uma configuração maluca de 7 unidades? Como essa era realmente muito prática, se vocês estivessem em um grupo demográfico totalmente diferente, então vou abrir. Espero que tenham gostado deste vídeo. No entanto, se gostaram, inscrevam-se no meu canal, para que eu saiba que vocês gostam desse tipo de coisa. E lembrem-se de ativar as notificações, se quiserem subir quando eu enviar coisas novas. Mas se vocês realmente gostaram, considerem me apoiar no Patreon, como essas pessoas estão fazendo aqui. Comprar hardware antigo no eBay e torcer para que funcione uma boa maneira de jogar dinheiro. Fora se você tem muitas caixas de aço. Peso pesada. Custa por aí. Custa caro. E eu tenho sorte que apenas 2 dessas unidades estavam mortas. Meu estúdio está cheio de muitas outras coisas, nas quais arrisquei, e não deram nem tão certo. E eu perdi um monte de dinheiro com elas. Então estou feliz que isso não aconteceu. Mas eu não poderia nem tentar obter essas coisas sem o apoio de todos os meus clientes. Sou muito grato a todos eles por me manterem firme. Muito obrigado. E a todos os outros, obrigado por assistirem.